Olá, meus alunos do curso técnico de aquicultura, da disciplina de criação de girinos. Chegamos à nossa aula de número 6. Hoje nós vamos falar sobre transporte de girinos, a triagem nos girinos e a criação de girinos em diferentes ambientes. Então vão ser 3 assuntos em uma aula só, ok? Vamos lá então? Vamos começar aqui com o assunto transporte de girinos. O que nós vamos fazer em transporte de girinos? Primeira questão, nós temos que responder essa pergunta. Em que situações vamos transportar os girinos? Não é? Então, dentro da ranicultura, nós temos duas situações que a gente pode usar o transporte de girinos. A primeira situação é quando a gente tem a situação de produtores especializados dentro da cadeia produtiva. Esses produtores, eles vão estar cada um no seu segmento. Então pode ter um produtor que não tem setor de reprodução. Ele não faz a reprodução de rãs, então ele não tem girinos. Como é que ele faz? Ele compra de um outro produtor vizinho, ou até às vezes até longe. Ele vai adquirir esses girinos, não é? Os filhotes, vamos dizer assim. Na piscicultura se fala de alevinos, né? Mas na ranicultura são girinos. Então ele compra de outro produtor. Então vai ter que transportar, vai ter que vir do outro produtor até chegar nele. E aí ele vai ter que ter o cuidado, tem a forma certa de transportar o girino, que é o que a gente vai falar hoje. Né? Mas tem outra situação também que pode ocorrer. Essa situação 2 é um problema pontual. Vamos dizer que eu produzo girino, eu sou um produtor, eu estou produzindo, mas chegou no mês, teve um problema, mortalidade, morreu meus girinos todos. E eu preciso de girino, senão eu vou falhar um ciclo de produção. Então, eu vou comprar girino de um vizinho, porque até eu fazer o girino crescer novamente, então vai demorar muito tempo. É melhor comprar um girino no tamanho que eu já preciso. E aí vou precisar de novo transportar os girinos. Então, geralmente, essas duas situações, né, é que ocorrem para a gente poder usar o transporte do girino. O ideal é não ficar transportando, mas nesses casos vamos ter que fazer, e vamos ter que fazer bem feito. E é isso que a gente vai começar a discutir agora. Então, a primeira questão aqui é como transportar girino, né? Vamos ver aqui como é que a gente vai transportar. Bom, e aí existem duas formas, tá? Aqui, ó, existem duas formas de transportar girinos. A primeira forma é dentro d'água, transportar girinos dentro d'água, e a segunda é fora d'água, tá, gente? Dentro d'água, gente, é o ideal para o girino, não é? É o ambiente dele, ele vai mais confortável, estressa menos. Realmente, é o ideal. Qual que é o problema? O problema é a água. A água tem peso. E aí, para você transportar água e girino, vai ficar muito mais caro e muito mais complexo, porque você vai ter que levar muito peso de água com os girinos dentro. Se você transporta os girinos fora da água, é muito mais leve, ocupa muito menos espaço e é muito mais facilitado, mais barato fazer. Ok, agora tem um problema. O girino novinho, o girino quando ele é pequenininho, ele não pode ser transportado fora d'água. A gente já falou que ele é muito mais sensível, não é? E ele fora d'água ele vai morrer. Então, girino pequeno não tem outra forma de transportar a não ser dentro d'água. Mas aí existe um formato especial para esse transporte, para ser também mais barato, tá? Que a gente usa igual se usa para levinhos, tá? E fora d'água? Fora d'água são os girinos maiores, preferencialmente se transporta desta forma, mas nada impede, gente, de um produtor ter um transporte, um transfiche, por exemplo, um transportador de peixe, não é? E usar para girino não é proibido, tá? Pode-se usar e pode dar certo. O cara tem uma caminhonete que aguenta o peso, vai transportar isso daí, vai ser mais confortável, menos estressante para o girino, tá? Mas vamos começar a falar sobre essa questão dos transportes, né? Primeira coisa que nós vamos falar é o transporte dentro da água. Tá? Então, o transporte dentro da água é usado para girinos até 1 grama de peso, como eu falei. Todo girino que é pequeno, abaixo de 1 grama, obrigatoriamente ele vai ter que ser transportado dentro da água. Tá? Então, faz o transporte da mesma forma de alevino de peixe, como eu comentei também. O transporte deve ser feito em sacos plásticos contendo 1/3 de água e 2/3 de oxigênio puro. Tá? Então, eu vou até mostrar aqui já uma foto. Essa é a aparência, né? Aqueles sacos que ficam inflados de oxigênio. Tem uma parte de água no fundo, né? Onde vão os animais, e a parte de cima com oxigênio, e é fechado em cima com uma goma, né? Com um elástico, alguma coisa assim. Gente,
Para transportar girino, alguns produtores não colocam o oxigênio puro, porque o girino ele é muito menos exigente em oxigênio do que o peixe, do que o alevino. Então, pode-se transportar o girino apenas com ar atmosférico, não precisa ser o oxigênio puro. Mas por que isso? Porque o oxigênio puro tem um custo, você vai ter que comprar, né, aqueles cilindros de oxigênio para poder injetar o oxigênio, e aí você tem um custo a mais, tá? Transporte de pequena distância você pode fazer sem esse oxigênio puro. Transporte de longa distância a gente já vai recomendar o oxigênio, né? Vai ser muito menos estressante para o nosso girino. Vamos lá, vamos explicar melhor isso daí agora, dar mais características do transporte dentro d'água. Olha só, antes de transportar nós vamos fazer um jejum dos animais. Jejum é deixar eles sem comer, tá, gente? O mínimo aí é 12 horas. 12 horas o girino sem comer. Por quê, gente? Porque se ele tiver comido recentemente, vamos dizer, comeu agora, aí vamos botar para transportar. Ele vai defecar lá dentro do saco de transporte. Essa água vai apodrecer, não é? E aí vai matar girino lá dentro. É melhor que ele esteja com o trato gastrointestinal vazio, sem ração no estômago, no intestino, porque aí ao transportar ele não defeca e aí a água dura por muito mais tempo, né? A gente vai ver aí que transporte de girinos pode se transportar até por 12 horas, tá certo? Então vamos lá. Antes de ensacar, recomenda-se limpar o girino em água corrente para retirar o excesso de fezes. Então a gente está com o girino no local lá. Aí nós vamos ensacar. Então você vai ter que dar uma lavada nesse girino ou então mudar ele de água. Troca ele na água, bota uma água novinha para poder depois ensacar. Tá? Porque senão você vai levar a sujeira da mesma forma e a gente não quer isso. Tá? A quantidade por saco vai depender da capacidade do saco de transporte, né, gente? Tem gente que usa sacos pequenos, tem gente que usa os sacos grandes, os sacos de 50 litros. Hoje já existe até saco de 100 litros, tá? Bom, recomenda-se aí, no máximo aí, vamos dizer, 1.000 girinos para cada saco desse que a gente fala que é saco de 50 litros, tá? Esse saco tem uma característica que ele é de 200 micras de espessura. Para ele tem que ser grosso, gente, para ele não rasgar, né? Ele tem que aguentar o peso aí da água mais girino, tá? Geralmente ele tem essa medida aqui de 90 por 60 centímetros, mas pode ter medidas diferentes, tá? O certo é você falar, eu quero um saco de 50 litros, tá? E aí ele já vai ser útil para o nosso transporte. Não passar dessa quantidade de 1.000 girinos para cada saco desse aí, tá? Isso, na verdade, é mais complexo, né, gente? Girino pequeno pode transportar mais, girino grande transporta menos. Então, são várias variáveis que você tem que usar o bom senso na hora do transporte, tá? Ainda falando dessa questão do transporte, a gente tem aqui justamente um trabalho de Bastos e colaboradores em 2010, onde ele mostrou que é possível transportar 100 girinos por litro por até 12 horas e meia. Tá? Com a morte apenas de um girino, é quando ele determinou a primeira morte dos girinos. Esses girinos eles tinham peso médio entre 3 e 5 gramas e a água estava mais ou menos 30 graus. Então foi um trabalho publicado, muito interessante, que é um dado para a gente ter, é importante ter essas informações. Né? Então a gente chegou nesse número de 1.000 a cada saco de 50 litros. Mas como é que é essa história? Bom, vamos lá. 100 girinos por litro. Quer dizer que se eu tiver 10 litros, é só eu multiplicar por 10 aqui. Então vai dar 1.000 girinos. Um saco desse de 50 litros, gente, se a gente coloca 1/3 de água, seria mais ou menos aí próximo de 15 litros de água. Mas eu não tenho que fechar o saco em cima, então esses 50 litros já não é mais 50 litros. Eu vou ter que fechar em cima, vou perder parte do saco. Então, em vez de colocar 15 litros d'água, vamos colocar 10 litros d'água. Aí, por isso que eu falei que mais ou menos uns 1.000 girinos no máximo aí, né, para cada saco desses 50 litros, tá? Daí saiu esse número. Bom, aí eu já tinha falado, né, 200 micras de espessura, 90 por 60, geralmente é o tamanho desse saco. Gente, agora nós vamos ver um vídeo aqui, né, só mostrando aqui o saco, né, 60 por 40. Nós vamos ver um vídeo mostrando eles ensacando, tá? Então vamos lá. Primeiro está com um saco na mão de 50 litros. Aí vai lá, vai pegar a água tem que estar limpa, uma água nova, limpinha. Coloca, essa medida que ela está usando, ela já sabe, deve ter uns 3 litros e pouquinho, por isso 3 potes já deu 10 litros. Pegou a peneira também ela já fez uma contagem, ela sabe quantos girinos tem na peneira, vamos dizer que são uns 1.000, né, que é o máximo.
passa para uma pessoa, a pessoa vai fazer o oxigênio líquido, gente. Olha aqui ó, o galão de oxigênio aqui, ó. Então ele vai injetar o oxigênio lá dentro, olha lá, dentro do líquido, tá certo? Ó? Injetou, encheu o saco e agora ele vai amarrar a ponta do saco com uma liga. Geralmente usa essa câmara de ar, né, recortada, e faz essas ligas para amarrar ali em cima, tá? Então, amarrou, lacrou, dependendo do transporte tem que ser muito bem amarrado, né, para aguentar bastante tempo, dependendo do tempo do transporte aí. Quanto mais seguro, melhor, né? Então tá lá, eles já juntando para fazer esse transporte aí. Bom, então, falamos tudo sobre o transporte dentro d'água. E agora vamos falar sobre o transporte fora da água, ok? Vamos lá. Então, é usado para os girinos acima de 1 grama. Todo girino acima de 1 grama já pode ser transportado fora d'água, tá? Ah, mas eu quero transportar dentro d'água. Tudo bem, pode transportar dentro d'água. Use lá um transfish. Esses sacos também dá, gente. Mas aí, é lógico, você não vai poder usar mais 1000 girinos por saco. Você vai ter que ir diminuindo, tá? Não tem um trabalho ainda que eu posso dizer aqui seguro para dizer como é que é isso, mas você pode fazer. Bom, é mais econômico transportar fora d'água do que dentro d'água, como eu já falei, porque a água tem um peso para transportar. Faz-se o transporte em caixas plásticas protegidas do sol e do vento para que não se tenha o ressecamento dos animais, gente. Então não pode deixar bater sol nem vento nos animais, tá? Também se usa o jejum de no mínimo aí 12 horas, né, para o girino, para poder transportar. A quantidade de animais vai depender do tamanho do vasilhame que você está usando, da vasilha plástica, tá, gente? É importante manter apenas uma camada de girino no fundo dessa caixa. Mantendo isso daí, você, né, pode usar caixa pequena, caixa grande, do jeito que você quiser. Só não pode fazer 2 camadas de girino, né? Formar um monte de girino um em cima do outro. Aí você vai matar girino. Então, rapidamente aqui, vamos ver essas caixas, né? Ó, é aqui um exemplo. Uma caixa pode ser usada para transporte. Lá no fundo você vai colocar o girino e vai ficar com esse aspecto que vocês estão vendo aqui. Ó. Aqui tem girinos albinos e pigmentados juntos. Então forma uma camadinha só, aparece um espaço livre para ter certeza de que não está muito amontoado. Então isso aqui é o ideal, tá? Uma camada de girino no fundo. Esse aí é o máximo que você vai usar para transportar. Você pode colocar menos? Pode colocar menos, mas não pode passar disso daí, tá? Muito bem. Agora, terminamos o assunto transporte de girinos. E nós vamos falar sobre triagem de girinos. Triagem de girinos é separação de girinos por tamanho ou categorias. O que é triagem? Separação por tamanho, peso ou categorias. Tá? Então, a primeira questão que nós vamos abordar é: os girinos crescem de forma uniforme? Olha o girino aqui perguntando, ele está com um ponto de interrogação aqui, com a cara de curioso, perguntando. Será que girinos crescem uniformes? Não é? Gente, a resposta é não. Tá? Eles não crescem uniformes. Tá? Algumas espécies de anfíbios têm mecanismos de formação de classes. Tá? O que são essas classes? É justamente girinos dominantes e girinos dominados. Girinos dominantes crescem mais, vão ficar grandões, vão transformar rápido. E os dominados vão ficando para trás e até mesmo às vezes nem transformam, vão transformar depois que todo mundo passar na frente dele. Tá? Então, provavelmente, através de produção de hormônios, tá? Esses hormônios que os mais avançados, vamos dizer assim, os mais adiantados produzem e vai inibir aqueles que estão mais atrasados. E aí forma essas classes de girino dominante, que é maior e que transforma mais rápido, e girino, que é o, vamos dizer, o dominado, ele não transforma, ele demora mais a transformar. Tá? Por isso, então, esses animais não transformam de forma uniforme. É desuniforme, quer dizer, é desajustado. Um vai na frente, depois vai o outro, depois vai o último, tá certo? Bom, assim, os animais que estão mais desenvolvidos produzem substâncias que inibem o crescimento dos demais, tá? Essa é uma das teorias, tá certo, gente? Que a gente pode dizer que acontece por que esses bichos crescem desuniformes. Ou então, assim, simplesmente os animais que são maiores, eles inibem visualmente os menores. Quer dizer, você tem girino maior, e vamos dizer que ele come mais, que ele é mais agressivo, então ele vai crescendo mais. Aí o girino menor, ele se sente ameaçado pelo maior. É uma possibilidade? É uma possibilidade. Eu acho que é uma possibilidade menor essa, tá?
Porque o girino, o visual dele, ele não enxerga muito bem dentro d'água. Quando a rã sai da água, né, que ele vira um imago, que ele vai para o meio terrestre, é uma outra etapa da vida dela que ela vai enxergar bem. Tá? Mas vamos adiante, a gente tem outras situações também. Olha só, o crescimento desuniforme, né, dos girinos pode ser também caracterizado por uma falta de melhoramento genético da rã touro. Tá? Então, a rã touro ela não tem melhoramento genético, ela não tem um padrão em que a gente força os cruzamentos para poder ter os melhores animais, igual foi feito em avicultura, suinocultura, bovinocultura. Né? A gente tem isso muito forte. Já lá na nossa ranicultura, nós não temos isso. Então, são animais que naturalmente a reprodução delas é totalmente diferente. Elas têm um tipo de reprodução em que elas produzem uma quantidade enorme de filhotes. E esses filhotes são diferentes para poder aguentar diferentes ambientes, sempre ter sobreviventes. Né? Então é da espécie, não tem melhoramento genético. Isso pode estar atrapalhando. Né? Então essa grande variabilidade genética pode levar à formação de animais com potenciais diferentes, né? Mesmo sendo irmãos. É porque nós estamos falando de milhares, gente, milhares de irmãos. Não estamos falando assim de nasceu um irmão, 2 irmãos, 3 irmãos. Não, nós estamos falando de 5.000, 10.000, 20.000 irmãos, gente, que nascem ao mesmo tempo. Então eles são muito diferentes mesmo. Tá? Todas as combinações genéticas possíveis são feitas ali. Bom, seguindo adiante, falando aí sobre a questão da triagem então dos girinos, nós acabamos de descobrir que eles crescem desuniforme. Então você chega num tanque, tem girino de uma fase, da outra, tudo junto. Aí a pergunta é, precisamos fazer triagem? Precisamos separar essas categorias, esses tamanhos, já que eles vão estar tudo bagunçado? Então a pergunta é, fazer ou não a triagem? Vamos lá. Então, nenhum trabalho científico abordou vantagem e desvantagem de se fazer triagem girino. Tá? Então, essa recomendação de fazer ou não ainda está em estudo. A gente pode dizer o que a gente acha e tal, mas não está provado cientificamente ainda. Tá? O que mais que a gente pode fazer sobre fazer ou não, né, a triagem? Então vamos fazer o seguinte, nós vamos falar aqui fatores a favor de fazer e fatores contra fazer. Então vamos lá. A favor de fazer. A favor é assim, ó. Teoricamente, manter animal de mesmo porte, né, manter eles tudo uniforme, do mesmo tamanho, fazer a triagem, então, para separar eles. Diminui a competição entre eles. Né? Mantém a oportunidade de todos os animais se alimentar sem dominância. Né? O menor vai poder comer, então tem menor competição dentro do ambiente. O pequeno come, o grande come. Por quê? Porque eles vão estar tudo, na verdade, vai estar tudo do mesmo tamanho, não tem menor nem maior. Porque o menorzinho que estava num tanque, a gente tirou e colocou um tanque só de pequenos. O maiorzinho foi para um tanque só dos grandões. E aí não tem mais essa competição. Então isso é a favor. Né? Isso aí está indo a favor da triagem. Se eu tivesse que fazer triagem, era por esse motivo aí. Mas nós temos também motivos contra. Contra fazer triagem, nós temos aqui, ó, os girinos crescem e se metamorfoseiam, quer dizer, transformam, em diferentes ritmos, podendo haver uma diferença de 1 a 3 meses entre girinos da mesma desova. Bom, até aí eu estou dizendo que a situação está ruim, né? Manter um tanque só com girino G1, um outro só com girino G2, vamos dizer que eu faço a triagem. Tanque só de G1, só de G2, só de G3 ali, G4, G5, aquele negócio todo bonito, girinos, cada fase, cada um tanque e tal. Qual que é o problema? Temos um risco grande de perder todo esse serviço que dá um trabalho danado, né? É uma mão de obra grande, gente, fazer isso daí. Em curto espaço de tempo, a gente já viu que a gente faz isso, passa 2 semanas, gente. 2 semanas você chega nos tanques, tá tudo misturado de novo. O único tanque que não mistura é o último, o G5, ele só vai para imago. E o G4? O G4 ele vai, né, adiante. Mas os outros, você chega no tanque de G3, vai ter lá G3, G4, G5. Você chega no tanque do G1, vai ter G1, 2, 3, 4 e 5, vai ter todos lá de novo. Então tem que fazer triagem a cada 2 semanas? Imagina o trabalho que vai dar isso daí. Então, em alguns dias a triagem, né, você precisa de uma nova triagem e isso gera muito estresse nos animais. Então nós temos 2 problemas. Estressar demais os animais e muita mão de obra, gente. O trabalho, mão de obra da triagem é superior, então, a esses benefícios da gente manter essa uniformidade. Isso é o que a gente vem notando, isso é o que a gente pratica, por exemplo, no Ranar da UFPB. Tá?
Então, olha só, fazer ou não fazer? Assim, nas condições de manejo alimentar e de instalações que hoje a gente usa, a triagem de girino geralmente surte pouco efeito, gente. E deve ser realizada levando-se em consideração esse estresse que causa aos animais e a mão de obra, né? O trabalho que dá. Às vezes você passa uma manhã inteira fazendo essas triagens, pegando o girino e aí estressando o girino. Imagina, aí daqui a 2 semanas fazer tudo de novo. Então, levando esses dois fatores em consideração, nós não fazemos a triagem de girino. A gente só faz a triagem do G5. Triagem de girino é a triagem de G5. A gente tem que tirar o G5 do tanque para levar para a recria. Essa é a triagem recomendada para os girinos. E agora vamos falar sobre a última questão da aula de hoje, que é a criação de girinos em diferentes ambientes. Primeira questão: que ambientes são esses? Do que eu estou falando? Estou falando de diferente ambiente, mas é todos os diferentes ambientes? Não. Eu estou falando de 2 casos específicos. Nós vamos nos concentrar na aula de hoje, finalizando aqui. Primeiro, os tanques pequenos, gente, ambientes pequenos. É o primeiro problema que nós vamos falar. E o segundo problema são tanques em ambientes cobertos, ambientes que têm cobertura, que faz sombra, que fica escuro. Esses 2 casos nós temos problemas na criação do girino que merecem atenção especial, porque ou você vai ter produtividade baixa, ou então você vai ter até perdas, mortalidade. Por isso que a gente já fala durante a disciplina para que você possa dar assistência lá a um produtor de maneira correta quando achar esses problemas pelo caminho aí da ranicultura, tá? Existem poucas informações divulgadas sobre a criação de girinos nesses tanques pequenos e esses ambientes cobertos, então isso é a base das observações que a gente faz, que a gente já tem de experiência dentro da ranicultura, tá? Também não tem trabalho científico publicado sobre isso. Bom, o que a gente deve garantir para o nosso girininho? O que a gente deve fazer para que não tenhamos problemas na criação dos girinos? Então, um dos fatores, gente, importantíssimos, é a gente sempre fornecer alimento natural para ele. A gente tem um ambiente que tem plâncton para o girino comer. Alimento natural é o plâncton, tá? Quanto mais jovem o girino, mais dependente de plâncton ele é, gente. Então, maior cuidado ainda quando o girino é novo. Até uma grama ali é essencial, tá? Bom, tá certo, eu estou dizendo que eu tenho que fornecer plâncton. A gente já até aprendeu isso na nossa disciplina. Mas o que tem a ver com essa história aí? Agora nós vamos ver. Olha lá. Ó. A criação em tanques pequenos e tanques cobertos pode representar riscos grandes para a criação, porque apresenta riscos grandes para o plâncton, gente, tá? Plâncton é necessário, né? Acabamos de ver. O plâncton precisa de luminosidade, precisa de luz para se desenvolver, tá? A maioria do plâncton ali ele precisa de luz, ele produz fotossíntese, né, para poder sobreviver, tá? E esses plânctons não podem passar por mudanças bruscas de temperatura. Mudança brusca de temperatura é ruim para o girino e é ruim para o plâncton também. Você pode causar menor produtividade desses plânctons, pode até matar plâncton também com essas mudanças bruscas de temperatura. Então, nós não podemos alterar luminosidade, né, deixar com pouca luminosidade, deixar no escuro, por exemplo. Não vai ter plâncton. E nem podemos deixar com que haja grandes flutuações de temperatura, porque isso pode ser bem ruim, tanto para o plâncton quanto para o girino. Ok, então agora nós estamos começando a fazer a ligação. Ambiente pequeno tem problema de temperatura. E ambiente coberto tem problema de luminosidade. Agora nós estamos descobrindo por que nós estamos falando desse assunto. Vamos falar primeiro dos ambientes pequenos, gente, de pequeno porte, tá? Então, olha lá. Favorece as mudanças bruscas de temperatura, com aquecimento rápido durante o dia e resfriamento durante a noite. Quando você cria girino em tanque pequeno, você tem durante o dia, bate o sol, aquela água esquenta muito rápido, vai a 32, 35. Gente, acima de 32 graus já é estresse grande. Já pode acontecer até mortalidade de girino. O girino morre, não é nem porque você vai matar o plâncton, não. O próprio girino mesmo já vai morrer, tá? Então, e à noite? À noite vai perder essa temperatura muito rápido, porque tanque pequeno perde água, a temperatura perde-se muito rápido. E aí você pode chegar a uma diferença de 10, 15, 20 graus do dia para a noite. Então essa mudança de temperatura é muito estressante, tanto para o girino quanto para o crescimento
de plâncton que nós temos lá. Então, eu sempre faço uma brincadeira, né, com os meus alunos nas aulas, e eu vou fazer aqui, vou tentar fazer a explicação. Tem aqui um cafezinho, né? O que cafezinho tem a ver com girino, né? Mas vamos dizer que tenha. Olha lá. Eu fiz um copo de café aqui, ó. Vou tomar uma xícara de café. Para mim fazer essa xícara de café, eu pego um copo d'água e vou ferver essa água, né? Para poder passar e fazer o café, tá? Bom, para me fazer uma xícara, meio copo d'água aí, ou um copo d'água que eu vou ferver. Gente, em 30 segundos eu fervo essa água, né? Coloco numa caneca ali para ferver no fogo, boto no fogão lá. 30 segundos esse negócio está fervendo, já dá para fazer o meu café, tá? Ok. Olha aí, um copo d'água, tá? Agora vamos dizer que eu tenho que fazer café para todo mundo da turma, da sala de aula. Aí eu já vou ter que usar uma jarra de 2 litros d'água e dar-lhe a fazer xícara de café. Tá aqui, ó, um monte de xícara de café para mim fazer. Agora eu vou ter que ferver esse pote. Aí eu pergunto, eu boto esse pote lá no mesmo fogão para ferver. Você acha que em 30 segundos esse pote vai ferver? Vai não. A quantidade de água é muito maior. Vai durar aí 5 minutos, 10 minutos para ferver esse negócio, para fazer café para a turma inteira, vai demorar. Tá? Então, é isso que eu estou dizendo. Se você cria girino num tanque pequenininho, a água ferve rapidamente. Se você cria num tanque grandão, vai demorar um tempão para ferver essa água. E assim não é? Vamos dizer que você tem uma brilhante ideia. Rapaz, vou comprar aquelas caixas d'água de 500 litros, que é aquela caixa pequena que todo mundo tem em casa, que é baratinha. Você vai numa casa de material de construção, baratinho, vou criar girino lá dentro, ó, vai ficar barato criar girino. Não é uma boa ideia, porque aqui dali é um ambiente pequeno. Lembra quando a gente falou sobre criação de girino, sobre a parte ali de instalação? Nós precisamos de tanque, gente, de 6.000 litros d'água, pelo menos. Então, caixa d'água de 500 litros é pequena. Vai dar esse problema de aquecer demais durante o dia e esfriar durante a noite. Então, vamos evitar isso daí. E, finalizando, vamos falar aqui dos tanques cobertos. Tanques cobertos também temos problema, gente. A cobertura vai impedir a passagem de luz, que pode prejudicar o crescimento do tipo de plâncton adequado, né, para esses nossos girinos. Não vou dizer que vai zerar o plâncton, nem vai zerar a vida que tem ali na água, não. Mas não vai ter aquela quantidade correta e nem vai ter a qualidade, o tipo de plâncton que o girino precisa e que está acostumado a se alimentar. Tá? Então não podemos ter ambientes totalmente cobertos. Pode ter uma sombrazinha, mas tem que ter luminosidade alta para que o plâncton possa se desenvolver. E aí eu trouxe um exemplo aqui. O que planta tem a ver com criação de girino? Novamente, é só um exemplo, gente, calma. Então vamos pensar aqui, olha só. Eu peguei uma planta que está de frente a uma janela aqui com bastante claridade. Essa planta ela precisa de luz para poder crescer. Se eu colocá-la no local da casa que é escuro, essa planta morre. Morre, tá certo? Então, existem plantas de sol e existem plantas de sombra. Eu tenho aqui uma espécie que é especialista em sombra. Você pode colocar essa planta dentro de casa, num local até às vezes mais escuro mesmo, que ela vai sobreviver. Você vai jogando água para ela, não é? E ela vai sobreviver. Então, é a mesma coisa da planta, você vai pensar para o plâncton agora. Existe plâncton especialista para ambiente mais escuro, existe plâncton que gosta de luminosidade. Então, se a gente tira a luminosidade, a gente faz crescer só um tipo de plâncton lá, e esse tipo de plâncton não é o suficiente para o girino. Tá? Por isso que eu trouxe esses exemplos aqui para você, gente. Espero que vocês tenham entendido. Tá? Concluindo, então, são necessárias pesquisas para adequação de manejo e um mínimo de instalações adequados, né? Adaptação dessas instalações, para que não se tenha prejuízos na produção de girinos em tanques pequenos e ambientes cobertos. Então, eu vou dizer assim, é proibido criar girino em tanque pequeno? Não, você pode criar, mas talvez você tenha que fazer mais trocas d'água, tá? Para poder ver essa questão de temperatura, fazer uma circulação ali durante o dia, não é? E tanque coberto, dá para criar? Dá, da mesma forma. Se eu começar a trocar mais a água, fornecer uma ração mais adequada, porque aí não dá para fornecer qualquer ração para o girino, porque ele não vai ter plâncton para comer junto com a ração. Porque girino, gente, ele come as duas coisas, plâncton e ração. Por isso que a gente dá uma ração de peixes carnívoros para ele e dá certo. Porque ele está comendo as duas coisas. Se você tirar o plâncton e dar só ração de peixe carnívoro, não vai dar certo.
tá? Que já foi visto em pesquisas que girino precisa de uma ração de menos proteína. Então tem que ajustar a ração, não existe ração de girino aí. Então é um risco grande, tem que se adaptar. Existem pessoas que vão testando, vão, né, fazendo sua criação e acaba dando certo, tá? Mas então fica aí o recado dado, os cuidados que temos que ter, né, com relação a esses dois tipos de ambiente aí. Gente, finalizamos nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado da aula de número 6. Procurem lá o nosso Siga para fazer o questionário. Então, um grande abraço para vocês, só falta mais uma aula para a gente fechar o nosso curso. Vamos firme aí que a gente consegue finalizar, ok? Um grande abraço e até a próxima.